Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal do Facebook. Pessoal não, leitores e leitoras da página Pandemia de Leitura. Estamos aqui no nosso terceiro encontro, terceiro diálogo sobre o mesmo livro, 1984, de George Orwell. Então, no primeiro, a gente fez um apanhado mais geral, para saber onde os leitores e leitoras estavam. E hoje a gente se encontra, estamos aqui, para falar sobre a parte 2 do livro, tá? Que é composto por 10 capítulos. Então, deixa eu apresentar quem está aqui, essas presenças ilustres hoje para o nosso encontro. Temos a Carla Quintanilha, tá? Professora de História, formada pela Sou eu. USP. Depois ela pode falar mais um pouquinho da formação dela. O Alan, tá? Alan, que eu já esqueci o sobrenome. Fala, Alan, seu sobrenome. É o Dallis. É Dallis. O Alan Dallis. Olha que interessante o Alan Dallis. Ó, a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conhece através também de um encontro, de um grupo de pesquisa, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Então, a gente se conheceu ali com a propagação sobre a página, ele se interessou, comprou o livro e está aqui hoje para participar desse diálogo. Olha aí esse livro lindo. E Gabriela Figueiredo, que sempre esteve com a gente, né, Gabi? Minha aluna do ensino médio. Minha aluna do ensino médio está no terceiro ano. Está em todas. Que bom, minha grande aliada. Tem mais uma aluna tentando entrar. O Vitor, como eu anunciei, Vitor Hugo, não conseguiu estar aqui. Boa noite, estou vendo aqui as pessoas falando. Que linda, Tati. Minha mãe, Rogélia Moreno, também está assistindo. Ai, que lindo. Bom, o Vitor Hugo não pôde estar. Como o Vitor Hugo não pôde estar, teve um compromisso, infelizmente não conseguiu, mas eu pedi a ele que se ele conseguir chegar no meio da live, ele pode entrar, tá? Bom, então, eu vou falar um pouco do meu sentimento, por estar quase concluindo esse livro. Tá dando eco. Não, já foi. Fui eu que abri o negócio aqui e fez barulho. Desculpa. Bom, então, olha só, eu vou falar meu sentimento sobre como eu estou me sentindo em estar quase terminando esse livro incrível, tão necessário, que eu acho que deveria ser obrigatória a leitura de 1984, como ele é, mesmo escrito há algumas décadas, ainda é tão atual. Como ao ler cada trecho dele, eu identifico o Brasil de hoje, Muita coisa está acontecendo hoje, eu consigo identificar. Então, assim, terminar esse livro vai ser como estivesse abandonando, assim, sabe, alguém dando tchau no aeroporto. Assim, tchau, aquela despedida. Vai ser triste. Então, eu queria que cada um falasse um pouco como se sente, assim, quando está terminando de ler o livro, chegando ao final. Eu já teve caso de eu demorar a ler o final do livro para não terminar de ler. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso também. Vou ter que concordar com você, que eu postergava as últimas páginas para poder ver se dava mais um resquício de esperança, quase pedindo para o autor escrever um pouquinho a mais, sabe? Mas está sendo uma experiência fantástica, na verdade. Eu falei anteriormente, mas eu já tinha lido esse livro quando eu era mais nova. Mais ou menos, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. Mas acho que eu não tinha dado conta, Não tinha me formado ainda como historiadora e tal. Então foi há mais tempo. Eu não tinha dado conta do quanto isso é atual, contemporâneo e necessário, Muito necessário, assim. O George, eu não sei se eu pronunciar errado, você me desculpa, tá? Mas o autor, ele fala de uma maneira muito, muito didática, uma leitura muito fácil, E, ao mesmo tempo, muito crítica, Porque a leitura fácil dele não significa que a crítica é simplória, pelo contrário. Eu acho que os tradutores foram geniais nisso, em fazerem realmente uma leitura acessível, vamos dizer assim, Para que as pessoas conseguissem pegar esse pensamento. Uhum. Porque, assim, na verdade, o 1984, ele é um romance, Ele é um romance, ele é classificado como romance. Então, assim, ele acaba... Tanto é que ele inclui nessa parte 2, já adiantando aqui, ele inclui na parte 2 um romance entre ele e a personagem Júlia,
né? O que deixa o livro, deixa a parte 2 no início um pouco mais suave, mais leve de ler. Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de criticar. Até mesmo a personagem Júlia, né? Ela tem um simbolismo, né? Como uma jovem, ele descreve a personagem como jovem, né? E que não se importa muito com o que está acontecendo, né? Ali no contexto histórico e no momento que eles estão vivendo ali. Ela não se importa muito. E isso deixa o Winston, o personagem principal, um pouco assim, ele se questiona, né? Poxa, mas aí você não se importa? Ele não chega a perguntar a ela, mas com certeza, como uma cabeça pensante, ele com certeza se questiona ali e tenta convencê-la a começar a pensar mais criticamente sobre o momento que eles estão vivendo. Bom, fala você, eu acabei indo, né, passando aí, fala, Alan. Alan é tradutor, né, trabalha com tradução. Sim. O Pode falar. livro, quando comecei a ler o livro, eu falei assim, ele está falando da União Soviética. Pós-guerra, o período de Stalin, e me surpreendi quando... Isso que é bom do livro. Ele vai te dando caminho, você pensa que você está indo para aquele caminho, ele já te joga para o outro caminho, ele abre outras perspectivas e faz você também pensar no que a gente está vivendo. Esse livro. Eu tenho do George Orwell, eu tenho o Fascismo, né? Eu, em 1984, estava na fila, pintou a oportunidade agora, e eu tenho me surpreendido com o livro. Vi as análises que vocês fizeram da primeira parte, e realmente foram muito bom o vídeo da semana passada, né? A live da semana passada, e eu tenho me surpreendido muito com esse livro. Positivamente e negativamente, não pelo livro, mas aquela dor de tudo que a gente está vivendo, a questão do fascismo, da maldade, da repressão, enfim. Tenho gostado bastante. E você falou da Júlia, né? A Júlia vai entrar, esse romance vai ser um romance muito complicado pro personagem principal, né? Sim, e já temos um spoiler, né? Porque no final já mostra o que começa a acontecer com esse romance, né? As escondidas aí. Né? Porque ele acaba alugando, né, um quartinho lá numa lojinha do senhor Charrington. E aí, nesse quartinho, o desfecho não é muito feliz, né? No final já da parte 2. Não é muito feliz. Realmente, o Ministério do Amor, né, provavelmente está envolvido aí nessa represália desse romance. Agora, assim, minha primeira pergunta, Alan, como é que você se sente ao chegar ao final, assim, quando está chegando ao final de um livro, que no caso a gente está chegando já ao final de 1984, como é que você se sente? Eu vou começar do começo. Esse processo de leitura. Eu normalmente começo a ler o livro, vou dar uma parada, porque vai batendo aquele... Aí falei, não, vou continuar. Depois que eu participei de umas aulas de literatura, que a professora falou assim, nós precisamos ser leitores mais maduros. Isso ficou na minha cabeça, Aí chego no meio, aí entra o sentimento de vocês. Opa, tomara que esse livro não termine nunca. Aí quando vai chegando no final, vai batendo a saudade. Vai batendo a saudade. Não quero, fica aqui. Se fosse comparar, né? Sim, é igual aquela mãe que tem que se despedir do seu filho indo para a guerra, assim. Ai, meu Deus. Talvez. Ô, Gabi, agora fala você, minha aluna querida, que agora o Alan falou da professora de literatura, né, que precisamos ser leitores e leitoras mais críticas. A Gabi já está nesse caminho, né? Lendo em 1984, já leu A Revolução dos Bichos ano passado também no clube que acontecia presencialmente na escola. Então, ela já está nesse caminho dessa leitura crítica, né? E eu acho que ela tem aprendido muito, principalmente em história, né? Tem aprendido muito com essas leituras. Então, fala pra gente, Gabi, como é que você se sente, de novo a pergunta, quando o livro está chegando no final? Quando o livro tá chegando no final, eu vou voltando, sabe? Eu vou
analisando cada palavra, relendo tudo, pra ver se eu aprendi de novo. Igual assim, eu tinha começado esse livro, né? Explanar a Vanessa de novo? Pode, ao vivo? Pois é, né? Já virou rotina isso. Porque assim, esse livro era pra gente ter começado a ler em fevereiro, quando começou as aulas e tal, mas aí, tipo, a gente lia e só eu que lia. A Vanessa não tava começando a ler, a Nelma não tava começando a ler. E aí começou a pandemia, eu parei de ler, só que eu já estava bem avançada, já deveria estar na página 70 e poucos. Tive que ler tudo de novo. Agora, tive que voltar desde o início, mas assim, para mim até que não foi tão difícil voltar desde o início, porque ele é um livro pesado, mas ele é um livro pesado necessário. Ele às vezes dá vontade de sair para respirar, para associar mais as coisas, porque fica o tumulto na nossa cabeça, mas ele é muito bom e eu vou sentir muita falta. Ainda mais que a gente fica discutindo assim sobre livro. É muito bom essa discussão, porque aí às vezes eu tô lá no WhatsApp, eu falo alguma coisa pra Vanessa, que aí ela me responde algo que eu não peguei, aí a gente faz esse negócio. É muito maneiro, é muito legal essa leitura em conjunto. Eu acho que é muito melhor do que ler sozinho. Sim. Não, e por falar em coisa que eu não peguei, no início, né, antes de começar as lives no Facebook, eu criei um grupo no WhatsApp. A gente nem tem mais conversado muito, que acabou ficando, né, mais aqui pelo Facebook mesmo, mas a gente discutiu a primeira parte nesse grupo do WhatsApp. E a Gabi, a gente ficou na dúvida, quem é o grande irmão? Quem é Goldstein? Né? Quem são esses personagens? São a mesma pessoa? O que eles querem? O grande irmão é bonzinho com esse discurso que ele traz na parte 1? Cara, mas o discurso dele é perfeito. A Gabi, não, grande irmão, o discurso é lindo. A gente mas a gente tem que ter cuidado com esses discursos. E aí eu achava. Aí a Gabi, não, mas o discurso não é do grande irmão, o discurso é do Goldstein. Né? E aí a Gabi falou, não, mas o discurso dele é legal. E aí eu fiquei naquela dúvida. E agora, na parte 2, Goldstein reaparece, né, como autor do livro que o Winston traz no capítulo 9, tá? Isso. Então, assim, o capítulo 9, estava falando com a Carla antes da gente entrar ao vivo, o capítulo 9 merece essa live de hoje, né? Porque o capítulo 9 traz muita informação. Terminei. Que não terminou, não terminou, você... Gabi. Não consegui terminar. Não porque consegui. Esse capítulo tem que ter um tempo, né? Você tem que ir digerindo ele, vivendo ele e digerindo ele. E Sim. Eu fui pegando, e eu peguei de uma vez, sabe? E não deu muito certo. Não deu. Tudo bem, faz parte. A vida é assim. Faz parte. Não, e falta pouco, mas ela tem uma ideia do capítulo 9. Falta pouco. Sim, não tenho. Falta 10 páginas. Sim. Então, assim, já, como eu falei, a parte 2 tem 10 capítulos, tá? Só que o capítulo 9 é o mais significativo. Isso, é o maior, né? Como eu leio pelo Kindle, o Kindle dá uma estimativa de quanto tempo eu vou demorar a terminar o capítulo. E para terminar... muito legal isso. E aí, na estimativa que ele me deu para o capítulo 9, ele me deu a estimativa de 2 horas e 15 minutos para terminar de ler. Quando os outros capítulos da parte 2, a estimativa era de 33 minutos, 28 minutos. Então, olha aí, né? O capítulo 9 é realmente muito grande. E tem muita informação necessária, importante. E eu pensei, Carla, eu fiquei pensando que eu falei assim, meu Deus, por que os professores de história não trabalham em sala de aula pelo menos o capítulo 9 desse livro? Capítulo 9 da parte 2. Que eu acho que... verdade. Acrescentaria muito, acho que faria os alunos pensarem muito sobre o contexto histórico. Então, assim, vou perguntar a Carla. Olha só. O Orwell, ele fala muito de socialismo e capitalismo, né? Uhum. No decorrer do livro, até o final da parte 2, ele fala muito de socialismo e capitalismo. Eu queria que você fizesse um apanhado, explicasse pra gente que socialismo é esse que ele retrata no livro, tá? E que capitalismo é esse que ele retrata? De que capitalismo, de que época ele está falando, tá? Qual é o contexto histórico ali que se passa no livro? Apesar que ele volta muito na história, né? Ele volta muito na história. Então, a princípio, fala pra gente sobre o socialismo e capitalismo, até porque a gente
Assim, eu me questionei sobre o socialismo, porque eu achava que era uma coisa boa. Olha eu, gente, não me chame de ignorante, gente, por favor. Não, mas não foi ignorância sua, não. O que acontece? Vamos lá. Deixa eu primeiro só fazer uma coisinha rapidinho. Queria agradecer o meu primo que tá vendo na live, o Rodrigo, porque esse livro estava com ele há 6, 7 anos e ele me devolveu faz uns 2 meses. Por sorte, tá? Pra dizer que a vida, ela é realmente uma sorte, né? Mas... Realmente, o Rodrigo tem que parar com essa mania de ficar emprestando o livro e não devolvendo. Ele tá aqui, você já viu que ele tá aqui, né? Ele tá aqui na live, tá assistindo. Ele tá. Aí eu vi aqui, eu falei, não, também vou expor. Agora eu vou expor ele. Tá vendo? Não sou eu que exponho. Tá certa. Eu me senti conectada com a Gabi nesse ponto. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sobretudo, o que o autor ele fala, principalmente ele tá falando da base de um regime fascista. E essa é a parte mais interessante do livro, né? Que ele está falando de um regime autoritário. Só que o que eu acho que é o genial do George Orwell? Porque, sinistro, ele percebe que ele estava falando da Segunda Guerra Mundial, um momento onde, na verdade, quem estava em voga nem era o regime socialista, fascista, que foi o stalinismo, né? Não era o stalinismo que estava em voga, porque o stalinismo ele vai ter o seu auge mesmo na década de 50, depois que o Orwell já tinha morrido. Então, eu acho, né? Aí eu já estou falando de uma livre interpretação, obviamente, né? Que ele fala desse livro como um socialismo, porque para poder dizer que o autoritarismo ele é errado, independente da sua vertente. Porque o autoritarismo que estava acontecendo era o capitalista, né? Da Alemanha e da Itália na Segunda Guerra Mundial, que aí a gente já não tem nem muito o que explicar, que todo mundo sabe. Mas ele faz esse contraponto, né? Dizendo que, na verdade, o errado não é somente um regime político, mas sim o autoritarismo em si. Isso é a minha opinião, né, de Carla. Mas aí deixa eu explicar para vocês o que é esse contexto que ele está falando, né? Eu acho que algumas pessoas ficaram muito confusas no começo, porque ele fala da Oceania, né? E ele fala que ele está em Londres. Então, quando você não avança o livro, acho que a pessoa deve ter ficado louca, né? O que está acontecendo? Eu sei que Londres fica na Inglaterra, que é na Europa. O que está acontecendo? Mas ele está falando especificamente... o capitalismo que ele está falando é o capitalismo industrial inglês, que perdurava aí desde a primeira Revolução Industrial, que a gente sabe que a Inglaterra ela é pioneira, né? Tanto na primeira Revolução quanto na segunda Revolução Industrial. Ele fala especificamente... Quando ele fala dos capitalistas de cartola, sabe? Que ele fica falando dos capitalistas de cartola... Ele está falando dos grandes burgueses, os burgueses que eram donos de fábrica ou que tinham cargos importantes nas fábricas, né? E aí, quem seriam esses socialistas? Deveria acontecer uma revolução ali e aí entrou um governo socialista. Só que a crítica é a seguinte, é um governo socialista que, na teoria, todo mundo tem os mesmos direitos, mas, na realidade, ninguém tem direito a nada, né? Que é a grande parada que ele está falando ali, você não tem direito a nada. Porque existe, e aí ele está se aproximando do stalinismo, eu acho que ele realmente foi precursor até nisso, né? Porque ele fala do stalinismo antes do stalinismo acontecer e ser conhecido pelo mundo, né? O stalinismo ele já acontecia, mas ele ainda não tinha sido descoberto como essa máquina para o mundo, né? Eu fico imaginando se Stalin leu esse livro. Deve ter falado assim, meu Deus, o cara está me descrevendo aqui, o que é isso? O que está acontecendo? Sabe? Que é o que acontece, que é a ideia de que você... raciona a comida, por exemplo, que ele sempre fala isso muito claramente, né? Que ele não tinha comida, que ele bebia gin à noite porque a ração dele já tinha acabado. Você raciona o chocolate, você raciona tudo, mas, né? No capítulo 2, fica muito claro que quando ele vai ali na casa do O'Brien, não sei o nome dele, não me lembro agora exatamente, que era um comandante... O'Brien, isso, obrigada. Que era um comandante grande... Esse comandante, ele tinha vinho, ele tinha tudo em casa, né? Ele tinha uma vida muito mais confortável, vamos dizer assim, do que os outros. Então, ele está criticando diretamente o stalinismo, mesmo que anacronicamente, né? Que é essa ideia de que, na teoria, a população tem direito a tudo, na teoria, todo mundo tem os mesmos direitos, mas, por exemplo, as pessoas tinham uma ração que mudava toda hora, então elas passavam fome, sim. Inclusive, ele fala isso no sonho com a mãe dele, que foi uma coisa que ficou muito marcado para mim, sobre a coisa da fome. As pessoas, na teoria, tinham direito a sapato, mas todo mundo andava descalço, né? Que também são detalhes que ficam despercebidos, mas quando a gente vai vendo, tudo se encaixa. Então, é uma crítica que o autoritarismo, na verdade, mesmo que ele se diga um regime de esquerda,
ele privilegia um grupo, ele privilegia uma elite ou um grupo específico que está no alto, né, que está em voga, e as pessoas sofrem do mesmo jeito, sabe? Então, eu acho que a genialidade do autor é exatamente em explicar isso. Não importa se é um regime de esquerda ou um regime de direita. Se está nas mãos de uma pessoa e se existe, como é que fazer, uma censura, né, de qualquer tipo de informação e censura em qualquer tipo de coisa, está errado e vai dar errado, né? Não sei se fui clara, mas tentei explicar mais ou menos isso. Sim. E assim, no capítulo 9 da parte 2, ele esmiuça bem isso, né, Carla? Ele vai explicando quando que começou, quando que houve essa transição do capitalismo para o socialismo. Ele esmiuça bem nesse capítulo 9, talvez por isso que é um capítulo bem longo. Aí, olha só, no capítulo 9, eu fui vendo, gente, em cada parte dele, tanto o Brasil de hoje, como estamos sendo governados. Eu queria saber do Alan e da Gabi se vocês sentiram a mesma coisa ao ler esse capítulo 9, ou outras partes do livro, que em outras partes a gente também identifica o Brasil de hoje. Vocês sentiram isso também? Ladies first. Gabi. Sim, eu senti muito também em ver, não só no Brasil, mas muitos outros países, a situação quando ele fala do alto, médio e baixo, que o baixo, ele não consegue sair do baixo, o médio, ele tenta dar um golpe no alto para se tornar alto, e o baixo é sempre prejudicado. Eu vi isso muito como a diferença de classe no nosso país e como os pobres, é difícil deixar de ser pobre. Verdade. Perfeito, Gabi. E olha só, na verdade são as divisões de classe, né? Que vemos não só no Brasil, acho que no mundo todo, não é? Não sei, tem a Coreia do Norte aí que também é outra história, né? É outra live. Tem a China também. Na China, inclusive, está retratada aqui. A China é a Lestásia, né? Que ele tanto fala. Pode me corrigir. Não, é a Lestásia, sim. É a Lestásia, é a China. E aí ele vai explicando bem esmiuçadamente tudo isso que ele vem retratando até ali o capítulo 9 da parte 2. Né? Então, já me perdi aqui. Muito bem. Já me perdi, gente. O que eu estava falando? Estava falando sobre... Estava falando da China. China, ele retrata... Sobre o altos e baixos e médios. Sim. E aí eu lembrei que quando você é baixo, que é o proletariado, que somos nós, que é o povo comum, né, é o proletariado, os proletas, eles nunca farão parte do partido e nem do núcleo do partido. Né? O Orwell deixa bem claro ali, que os proletas nunca vão alcançar esses espaços. E eu acho muito também, eu não sei, nessa parte eu até me questionei se naquela época, porque ele fala chegou uma parte aí que ele falou da mídia, da televisão, e algo assim, naquela época já tinha? Não. Acredita? Ele fala. Gente. A televisão, ela só foi inventada, tipo assim, já tinha televisão, ela tinha sido inventada na década de 40, se eu não me engano, mas claramente que a televisão não podia te ver, né? Não existia isso de maneira alguma, né? E mesmo assim, detalhe assim, muito importante, a televisão, eu falo disso porque as coisas que a gente estuda ao longo da vida que ninguém imagina, né? Eu fiz uma monografia sobre televisão, então eu tô falando, né? Porque coincidências. E aí, a televisão ela só se dissipa pelo mundo na década de 50. Então, tipo, ele já Orwell já tinha ido para outro plano já. Gente. Carla, ele fala que entre 1950 e 60 que começou os meios televisivos. Ele fala no livro. Gente, esse Orwell, meu querido, onde você estiver, meu querido, te adoro. É quase evidente. É quase evidente. Sim. E outro detalhe, tudo que a gente está conversando, a questão da televisão, vindo depois, o que a gente... A cada tempo se culpa um meio de comunicação para que as pessoas... fulano tá... aquele grupo está bitolado por conta da internet.
ou antes era a televisão. A gente está sempre vivendo criticando o momento sem olhar o contexto histórico. Mas de tudo isso, eu gosto de tirar sempre o discurso, a análise do discurso. Porque a todo tempo, essas pessoas, elas eram aquele discurso na cabeça daquelas pessoas para que mantivessem aquelas pessoas presa àquele regime, presa àquele tempo. Isso acontece. O ser humano, eu costumo dizer que o ser humano ele se repete. Né? Você está no período pós-guerra, em que você tem vários regimes, aí você tem o nazismo, aí você tem o fascismo, né, na Itália, e você tem, na Segunda Guerra mesmo, o Japão, que passava por um momento muito complicado, então precisava que aquele povo, que o povo estivesse junto ali por conta da guerra. Então, tudo discurso. E você falou de monografia, eu também fiz uma monografia, a minha monografia da primeira graduação foi análise do discurso do período de 2013, das manifestações, que eu participei ativamente, por isso que eu fiz a monografia. Né? E quando a gente lê este livro, eu percebo a manipulação, a propaganda. Quando você tem teleteca, né? Que chama? Teletela, né? Uhum. Que fica vigiando, né? À toa, que é o Big Brother, né? O grande irmão. Uhum. E fica vigiando. E ele dá um jeitinho, tem uma parte aquele já do primeiro capítulo, desculpa voltar, ele dá um jeitinho de ficar num vão ali para que a teletela não enxergue. É porque ele já está meio que saindo desse discurso. Mas depois ele volta. Porque é muito forte a propaganda, é muito forte aquela coisa na sua cabeça, e fica batendo, e fica batendo, e fica batendo. E para você se livrar, você tem que ler muito, você tem que ser um leitor feroz, você tem que se engajar, ouvir, saber criticar, ser crítico, foi o que a Vanessa falou no início, né? Ser crítico. Porque se você não for crítico, você vai viver o hoje, o que o George Orwell escreveu naquele período. Tem uma parte aqui no livro, na segunda parte, que ele fala que tem um homem lá falando, acho que tem a ver com os prisioneiros, né? E aí o homem tá acusando lá os outros proletas, acho que é assim. E aí ele fala que eu fui quase convencido, o discurso dele foi tão convincente que eu quase caí no que ele estava falando. Não lembro muito bem essa parte, mas é na segunda parte do livro. Sim. Eu estava tentando... Desculpa. Esse discurso tão forte é justamente porque um foi contra o regime e fugiu, conseguiu fugir, Então, aquele discurso vai tudo para cima dele, para fazer com que as outras pessoas não tivessem a mesma atitude, a mesma ideia de querer ir contra o regime. Aquele regime autoritário. Exatamente. E assim, o pior de tudo é ver o quanto a história, o quanto a intenção do governo, estou pensando assim no Brasil, o quanto a intenção do governo atual é congelar essa história, para que ele tenha mais poder de modificar, né, as pessoas, a ideia das pessoas. Congelar como? O que o governo brasileiro atual quer fazer? Quer trazer de volta a ditadura, né? Posso estar falando merda? Não sei, é o que eu vejo. Quer trazer de volta... Não! Fala, me conserta, cara. Tá certo. Vai. Então, o governo atual quer trazer de volta a ditadura, que é um momento histórico que conhecemos, né? Já temos conhecimento desse momento histórico. Ele quer trazer de volta, tá? Para poder congelar esse momento, tá? E ele poder fazer o que quiser com as pessoas. Até transformar essa história do jeitinho que ele quiser que aconteça. Né? E Isso para mim. Desculpa, te interrompi, desculpa. Pode ir. Então, não, já tinha acabado. Assim, eu não sei, porque também fica a questão da professora de história, né? Isso é o que ficou mais sinistro na minha cabeça. O jeito que ele fala do passado, para mim, é um troço de outro planeta de tão genial.
que é como ele percebe que, primeiro, qual é a profissão do Winston, né? A profissão dele é ser um apagador de memórias, né? Resumindo, é isso. A função dele naquela sociedade é apagar as memórias para que essas memórias, em momento nenhum, se virassem contra o grande irmão, né? Para que essas memórias não se tornassem alguma maneira de você questionar o grande irmão. E aí, a grande parada e o que ele mais briga com a Júlia é porque a Júlia, para ele, pelo que eu entendi, seria meio que uma rebelde sem causa, entendeu? Ela quer ser rebelde, mas ela não tá muito perguntando por que ela tá sendo rebelde. E ele fala que não, o maior problema dele é que ele não se lembra mais do passado, ele não consegue mais se lembrar, ele só vai lembrar da morte da mãe num sonho, né? E a partir daquele momento todo, onde ele libera memórias dentro dele, e ele percebe a todo momento que tudo que vai acontecendo é apagado. Uma hora tá em guerra com a Eurásia, outra hora tá em guerra com a Lestásia, eu acho que fala. Lestásia. Toda hora tem que ser apagado isso. E aí, cara, falando do Brasil de hoje, essa pra mim é a parte mais genial, que é a ideia de ressignificar memórias, é o que mais tem acontecido nos últimos tempos. Não só sobre a ditadura, mas sobre várias coisas. Você pega o acontecimento do passado, que todo mundo já tinha fechado a caixinha e falado, foi isso, isso e isso. Né? Todo mundo sempre falou, a ditadura militar foi ruim, perseguiu pessoas, matou gente inocente, teve vários problemas, teve corrupção, todo mundo já tinha chegado a essa conclusão, né? Por causa do milagre econômico, todo mundo já tinha chegado a essa conclusão, show. Aí ele faz o quê, né? Os discursos do que ele faz, por isso que, por favor, tá? Alan, depois você me passa a sua monografia que eu quero ler. Os discursos, eles fazem isso com as pessoas, entendeu? Você pega um discurso lá de trás, você ressignifica tudo o que está acontecendo. E como as pessoas hoje em dia, apesar do advento da internet, não tem nenhuma vontade de pesquisar, e aí entra mais uma comparação com o livro, que as pessoas também no livro aceitam o que é dito. Tipo, eu gosto muito quando ele fala do negócio do chocolate, né? Que as pessoas tinham 30 gramas de chocolate para receber, sim, né? E aí, de uma semana para outra, vira 20 gramas de chocolate. Só que em vez de ele falar, diminuímos para 20 gramas de chocolate, o grande irmão fala, aumentamos para 20 gramas. As pessoas comemoram, porque não existe nenhuma vontade de buscar a informação. E aí o discurso errado ele vai sendo propagado tranquilamente. Exatamente. E essa faz parte, parte 1, esse trecho que é muito marcante. Né? Muito marcante. E também dessa questão da mudança de discurso, também é da parte 1, que ficou muito marcante, foi muito marcante essa parte, com certeza. Fala, Alan. Ai, desculpa, eu já me misturei. Nada. Não, mas não tem como. Ele trabalha no Ministério da Verdade, né? Mas é uma coisa... Não, é da verdade, não. É não? Não, eu não me lembro qual era o ministério dele, mas não é da verdade, não. Me São lembro, 4 ministérios. Registros, eu acho. Ministério dos Registros, um troço desse. São 4 ministérios. 4, né? Do amor, da verdade, do amor. Da pujança. Uhum. São 3 ou 4? Agora aqui, o que significa pujança? Eu esqueci de pesquisar isso. Pujança é fornecimento de coisas para a população. E justamente os ministérios que tinham esse propósito, Ministério do Amor, na verdade não era o Ministério do Amor. Era da tortura. Tinham das ideias, não tem? Das ideias? Das ideias, isso. Ele trabalha no Ministério das Ideias. Falou aqui e o objetivo era apagar as ideias. Então, os ministérios tinham um nome que, na verdade, o propósito era totalmente o contrário do nome. Um nome muito bonito. Isso. É o discurso, é a propaganda. A propaganda é a alma do negócio. É quando você quer seduzir, você precisa utilizar as palavras, as frases, você precisa entrar na mente das pessoas. E há profissionais para isso. Deixa eu só dar um adendozinho rapidinho. Nas minhas aulas eu sempre falo isso, e meus alunos vão falar isso na hora. A Ana Letícia vai falar com certeza. Eu sempre digo que todo governo autoritário tem 3 bases, que é censura, propaganda e milagre, né? Milagre econômico, milagre político, sucesso econômico. E é 100% isso que ele fala nesse livro, né? Que é, tipo, a todo momento a censura que ele trabalha, né? Uma propaganda que é criada em cima de um milagre que não acontece, né? Mas, enfim. Sim. Então, assim, eu vou tirar um trecho aqui da parte 2 do capítulo 9, que é um pouco longo,
mas justamente isso, né? O quanto, quando a história avança, quando a gente consegue avançar, chega um governo para retroceder. Né? Essa parte fala isso. É um pouco longo, não é tão longo, mas eu vou ler. Olha, no início do século XX, a visão de uma sociedade futura, inacreditavelmente rica, ociosa, organizada e eficiente, um mundo antisséptico, cintilante, de vidro e aço e concreto branquíssimo. Fazia parte da consciência de praticamente toda pessoa culta. A ciência e a tecnologia desenvolviam-se a uma velocidade estonteante e parecia natural acreditar que continuariam se desenvolvendo. Isso não aconteceu. Em parte devido ao empobrecimento provocado por uma série longa de guerras e revoluções. Em parte porque o avanço científico e tecnológico dependia do hábito empírico do pensamento, que não pôde sobreviver numa sociedade regimentada de maneira estrita. Isso lembra alguma história recente? Bastante, né? Bastante. Né? Então, assim, ele quis, foi aquilo que eu falei antes de ler, né? Quando a gente estava caminhando, a ciência sendo desenvolvida, né? Chega uma pessoa e regimenta de uma maneira estrita tudo isso, né? Então, tirando as pessoas, ou seja, tirando bolsas, né? As bolsas dos cientistas, primeiro corte, né? Então, quem é que não tem como, né? Muitos dependem dessa bolsa. Outra coisa, trocando de ministros toda hora, né? Uma outra estratégia aí de governo. E o Orwell fala também porque ele explica por que essas trocas de ministério acontecem. Estou falando do Brasil, tá? O que eu consegui associar com o que o Orwell fala e o que está acontecendo no Brasil, essa troca de ministério. Porque a intenção do governo não é que essas pessoas saibam de saúde, saibam de educação. Não é essa a intenção. O governo quer que esses ministros compartilhem da mesma ideia de doutrina que ele. Né? Orwell deixa bem claro... Está conseguindo escutar? Orwell deixa bem claro, né, que essa troca acontece porque esses ministros não compartilham da mesma ideia, tá, de doutrina que o presidente. Tá? Então, acho que deixou para mim, eu consegui ter uma explicação do porquê no Brasil está acontecendo essas trocas de ministros o tempo inteiro. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu tenho só uma coisa para acrescentar, que aí a gente fecha direitinho nessa ideia, que é o Simi, que é aquele amigo do Winston, que era o cara que era super a favor do governo e tudo mais, mas era inteligente demais, né? O Simi, ele estava ali fazendo a nova fala, mas ele era inteligente demais. Então, ele desaparece, né? Ele é vaporizado, ele vira uma despessoa por isso, né? Por ser inteligente demais. E aí, eu percebo que também é uma prática que a gente pode falar hoje, né? Os ministros da saúde, que têm sido sucedidos aí um atrás do outro, sem que a gente tenha tempo nem de aprender o sobrenome deles, saem por serem inteligentes demais. Também, né? Além deles não concordarem com as lógicas do presidente, eles saem por serem inteligentes demais. Então, é um governo, é uma forma de governo onde tudo está errado. Se você é contra, você... E o Alan acho que teve que sair, não sei. Mas, enfim, tudo vai dar errado. Se você estiver contrário, você não está se encaixando. Se você for mais inteligente, você não está se encaixando. E assim por diante, né? Exatamente. Assim, eu marquei muitos... acho que ele teve um problema com o áudio, mas aí ele tentando entrar, eu coloco ele aqui de novo. Então, assim, na verdade, eu queria selecionar o capítulo inteiro, né? Se marcar, fazer um highlighter no capítulo inteiro, porque ele é todo importante. Né? Então, eu vou tentar encontrar algum outro trecho aqui que a gente deve comentar. Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, deixa eu lembrar. Tá. Acho que a parte da ciência foi o que você falou agora, né? Foi uma parte que eu anotei também. Olha porque só, ele fala no livro que a palavra... Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, é porque ele fala no livro que na nova fala a palavra ciência também é tirada, né? A palavra ciência, o termo ciência também é retirado do nova fala.
simbólico, né? Bastante simbólico isso. Uhum. Sim. E uma palavra da Nova Fala que ele usa muito nesse capítulo, tem um trecho, tem uma parte do capítulo 9 que ele repete o tempo inteiro, que é o termo duplo pensamento, né? Que é o conceito mais assim necessário em governos autoritários, fascistas, é o duplo pensamento, ou seja, a mudança de pensamento da realidade, é a mudança da realidade o tempo inteiro, né? Fala, Gabi. Eu esqueci. Alan, quer acrescentar? Tem algum trecho que você queira comentar? Eu fiquei sem áudio, por isso que eu tive que sair e voltar. Eu fiquei sem áudio. Então eu vou ler esse trecho aqui que eu acho que é bem significativo. Uhum. Diz assim: num mundo no qual todos trabalhassem pouco, tivessem alimento necessário, vivessem numa casa com banheiro e refrigerador e possuíssem carro ou até avião, a forma mais óbvia e talvez mais importante de desigualdade já teria desaparecido. Desde o momento em que se tornasse geral, a riqueza perderia seu caráter distintivo. Claro, era possível imaginar uma sociedade na qual a riqueza, no sentido de bens e luxos pessoais, fosse distribuída equitativamente, enquanto o poder permanecia nas mãos de uma pequena casta privilegiada. Na prática, porém, uma sociedade desse tipo não poderia permanecer estável por muito tempo. Porque se lazer e segurança fossem desfrutados por todos igualmente, a grande massa de seres humanos que costuma ser embrutecida pela pobreza se alfabetizaria e aprenderia a pensar por si. E depois que isso acontecesse, mais cedo ou mais tarde, essa massa se daria conta de que a minoria privilegiada não tinha função nenhuma e acabaria com ela. A longo termo, uma sociedade hierárquica só era possível no mundo de pobreza e ignorância. Acho que vou até parar por aqui. E no caso dos regimes, os regimes totalitários, uma das coisas que eles combatem é uma coisinha assim, isso aqui, ó, livros. Sim. É isso. Livros. É isso. O nazismo, uma das coisas que o Hitler e seus colaboradores combateram, livros. No período da ditadura, quando lá em Brasília houve a invasão da UNB, um dos primeiros lugares que eles foram, na biblioteca. Então, é importante você manter o discurso, as pessoas fazendo, lendo, vendo, ouvindo, sempre o que quem está à frente quer que ele veja, que ele ouça, que ele leia, que ele faça. É importante. É importante você manter o rebanho. Sim. Então, é um projeto de governo, né? O Orwell deixa nesse capítulo 9 bem claro isso, né? Quando ele diz, nesse trecho que eu falei, que a população ela se torna embrutecida pela pobreza. Ou seja, as pessoas estão buscando se alimentar, sobreviver. Como é que uma pessoa que está em busca de sobrevivência vai ter tempo de ler? Entendeu? Ela não tem como também. ela ler. Fala, Gabi. Mas no livro eles também nem têm livros para ler, né? Os livros são tudo manipulados. E tem uma parte aqui que ele está lendo o livro que o O'Brien deu para ele, e ele fala que ler é bom para trazer conhecimento, é mais ou menos isso. Só que quando ele já sabia o que estava escrito ali, ele sabia tudo o que estava escrito. É melhor ainda você ler algo que vai de acordo com aquilo que você pensa. Sim, tanto é que esse livro do capítulo 9, é o livro de Goldstein, ele é o único que existe, é o único que sobrou, é o único que restou, que O'Brien emprestou, né, entregou em uma mala, toda uma técnica para entregar na mala para ele o livro, que é o único. E quando ele terminasse de ler, para ele passar, acho que era para Júlio combinado, ou voltar para o O'Brien, que era o único livro. Não, era para voltar. Era para voltar. Voltar para o O'Brien, porque era uma coisa única. Era uma raridade aquele livro, né? Aí eu quero apontar algumas coisinhas aqui que pensei, tá? Na verdade são várias, mas eu vou só comentar mais uma coisa.
é a primeira coisa sobre concordar com a fala do Alan. Para quem não sabe, a UF foi criada em 65, então já era período de ditadura civil-militar brasileira. E a biblioteca da UF ela fica na beira da Baía de Guanabara, assim como o Bloco de História, porque era um projeto político da ditadura civil-militar que, se tivesse alguma rebelião, fosse o lugar mais fácil de chegar. Entendeu? Tipo assim, a biblioteca é mais fácil de chegar porque ela fica ali na beira da Baía de Guanabara. Para vocês terem uma noção. Segunda coisa, lendo as conversas entre o Brian e o Winston e a Julia ali, e todas aquelas conversas, eu chego à conclusão de que os militantes de esquerda das ditaduras do Cone Sul leram 1984, né? Porque aquela lógica de, tipo assim, sabemos que vamos morrer, sabemos que vamos apenas servir por um tempo, já é bem comum. E não tentando não ser anacrônica, mas também me colocando como crítica, a Júlia, ela é muito maltratada, entendo que tô falando isso, tá? Tratada mal no sentido por ser mulher naquela conversa, né? Primeiro, quando o Brian vai conversar com o Winston, ele não se dirige a Júlia, né? Ele se dirige a Júlia ali só no meio das coisas, mas as perguntas daquele trato, daquele acordo de fidelidade que ele faz, ele não faz com a Júlia. Segundo, a Júlia é obrigada a ir embora mais cedo. E aí as conversas, tudo bem, ela teria que ir mais cedo, isso já faz parte. Mas algumas conversas definitivas, ele só tem com o Winston e não tem com a Júlia já tinha ido embora. Então ela, por ser mulher, não devia participar daquele momento. Terceiro, a Júlia não tem acesso ao livro. Ela não tem a oportunidade de receber o livro, né? A ideia era que o Winston lesse o livro e depois esse livro voltasse para o Brian. A Júlia não teria nem acesso ao livro. E quarto, ainda reforça o estereótipo da mulher burra, porque fala que o Winston todo ali empolgado para ler, a Júlia estava muito pouco se importando e estava dormindo no meio da leitura. Então, assim, não estou querendo dizer que, né, posso chamar o George Orwell de machista é chover no molhado, porque o cara é de 1940, isso é óbvio. Mas, assim, é bom que a gente também faça, né, esses questionamentos por trás, porque, na verdade, para mim, a Júlia é uma personagem muito mal aproveitada, se eu posso fazer alguma crítica a esse livro, entende? Que ela tinha muito potencial. Afinal, ela era uma mulher que realmente ela rompia as lógicas, né? Muito bem colocado, não tinha pensado nisso. Por isso que é bom o Clube do Livro, né, gente? Vai tendo outras perspectivas. Pode falar, Alan. Eu só fazer uma referência externa. A gente está falando da fome, livro, e agora a professora citou, né, a questão da mulher. Tem um livro, A Bibliotecária de Auschwitz, que justamente trata esse horror, né, do campo de concentração. Contudo, há um professor que preserva uma biblioteca com livros velhos, acabados, e uma escola, em um ambiente de horror, em que ele ensina crianças a outros professores e trabalha com as crianças, e a fome é algo ali, parte da vida deles. Mas o sonho dele, nesse meio, nesse horror, vou utilizar de novo, esse horror de construir a escola, não deixar que essas crianças perdessem a oportunidade de ler, de estudar, é muito importante. E a inserção, e a bibliotecária, porque a inserção dessas mulheres nessa parte do ensino, nessa colaboração para esse crescimento ali em meio ao medo, à repressão, e o medo, porque o medo real, porque eles poderiam ser mortos naquele dia, no dia seguinte, ou no outro dia. Então, esse livro ele é uma referência para a nossa discussão, né? Claro, não vou fugir do George Orwell, pelo amor de Deus, mas é só para reforçar, né, que a leitura ela é extremamente importante. É extremamente importante. Claro, ninguém lê com fome, mas é a fome que eu estou falando, a fome no sentido, na denotação, né, no sentido real. Não é que eu estou com vontade de comer alguma coisa, mas a leitura ela é essencial para que a gente possa buscar outros caminhos.
Eu tentei fazer essa ligação dos três aí. Uhum. Porque assim, na verdade, a educação no Brasil, principalmente, né, a gente está falando de uma grande maioria. Vamos falar de hoje, né, da educação online, das aulas remotas. A gente sabe que uma grande maioria dos nossos alunos não tem acesso à internet, ou tem um acesso escasso. Né? Hoje mesmo eu vi uma foto de um aluno em cima da árvore com celular para tentar fazer uma atividade. Então, assim, o estudar, o ler, o ter consciência crítica vai muito além do que só querer, né? Que a gente fala, mas é só querer, né? Ele não está se esforçando o suficiente, né? Vai muito além disso. Precisa ultrapassar barreiras dentro da família, barreiras psicológicas, né? Que acabam acontecendo ali dentro da família e que torna difícil ter esse hábito da leitura. Né, vai muito além do que só querer. Tem até um trecho aqui. Tem até um trecho do capítulo 9 que eu me identifiquei com meus alunos que participam aqui da live, né? Depois eu posso até lê-lo aqui se eu achar, porque foi tanta coisa que eu marquei, mas eu vou tentar achar antes da gente, quando estiver próximo da gente encerrar. Pode falar, Alan. Não, você está certíssima. Não basta querer. É por isso que eu, pelo menos, combato muito a meritocracia. Não, meritocracia é quando todos estão na mesma condição. Então não existe meritocracia. E esse meme desse rapaz na árvore, esse rapaz ele precisava estar na árvore para a internet pegar. Sim. Né? Para a internet pegar. Então, como é que você vai entrar nas mesmas condições de quem pode estudar em colégios caros, sendo que você não tem nem acesso à internet? Se tens pelo celular, mas muito mal. Eu vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu convidei uma aluna para participar da live, e aí ela falou, não sei se a minha internet vai estar boa. Olha isso, né? Não sei se a minha internet vai estar boa. Eu falei, não, então tenta pelo computador, porque vai ser melhor. Ela falou, mas eu não tenho computador. Então, eu falei assim, e por alguns segundos eu pensei e falei, caramba, e agora? Falei, não, tenta pelo celular que você vai conseguir, né? E não consegue, né? Porque tem escassez. E essa aluna, eu estou falando de uma aluna nota 1000, a aluna é excelente, é muito inteligente. Então, assim, ela ultrapassa as barreiras do só querer, ela vai além para conseguir as coisas, né? Então, assim, isso é um projeto do governo. Não é interessante para ele ter alunos pensantes, tá? Essa aluna que eu falei que tentou entrar, que queria participar, mas a internet é ruim, ela está indo totalmente contra, pelo simples fato de ser uma pensante. Ela já está indo contra o governo, ela está indo o caminho contrário. Ela já está indo muito mais do que só querer, e ela está ultrapassando essas barreiras. Alguém quer acrescentar? Primeiro, desculpa, minha internet tinha caído rapidinho, eu tive que sair, mas a questão, assim, eu acho que você, como professora do município, sempre vai poder falar muito melhor sobre isso do que todos nós, né? Mas, realmente, o projeto político é muito claro, e aí eu já vou entrar num outro assunto de atualidades, que eu não sei se vocês estão vendo, mas estão acontecendo várias exposições de pessoas que fraudam a política de cotas, né? Ontem para hoje bombou aí na internet essas exposições, né? As várias blogueiras, pessoas que a gente nem imaginava que fraudam políticas de cotas. E aí eu queria falar, né? Primeiro que assim, 2 pontos sobre a política de cotas, né? Vou até tentar ser rápida. A maioria da população brasileira nem sabe para que existe cota, né? Isso, a verdade seja dita, é isso. Segundo, é que a ideia do passar a perna e dar um jeitinho, ela já ultrapassou a mentalidade dos governantes e já entrou na mentalidade da população. Tal qual, né, o autor fala sobre a ideia, tipo assim, a polícia das ideias não era o único problema dele. O problema dele também eram as pessoas que poderiam denunciá-lo à polícia das ideias. Então, realmente, o projeto político que é feito, ele vem de cima e ele encontra base embaixo devido ao pouco estudo, devido à vontade de passar na frente, entre outras coisas, né, da era contemporânea. Sim, a mãe da Gabi chamando.
Tadinha, foi com vergonha. Eu não achei o trecho aqui que eu consegui, que eu tinha conectado com os meus alunos que participam aqui da live. Não achei o trecho. São muitas coisas para a gente comentar, né? Então vamos deixar claro aqui, né? O que Orwell sempre. Três grandes potências, né? Eu vou mudar agora totalmente aqui. Vou mudar aqui o segmento, só para a gente deixar aqui claro. Quem são Oceânia, Eurásia e Lestásia, tá? Para a gente voltar, para a gente falar de política propriamente dita aqui. Então ele chama essas três potências de superestados, né? Onde eu entendo que Oceânia é os Estados Unidos, Eurásia é a Rússia e Lestásia é a China, né? Então assim. E ele faz uma crítica muito forte à Oceânia, que é os Estados Unidos, né? Então, ele vai falando várias coisas, principalmente do grande irmão, né? Que os Estados Unidos têm um grande irmão onipotente, considerado onipotente, e o partido que não comete erros. Deixa eu ver se eu acho essa frase aqui. Mas vocês podem falar alguma coisa que vocês têm na cabeça aí. É só que eu lembrei disso, fui passando aqui o que eu marquei, e lembrei para a gente esclarecer isso para quem está lendo o livro ou vai ler o livro. É porque a gente fica um tempo achando que, na verdade, a Oceânia seria o continente Oceania, né? Fica um tempo ainda até chegar nesse ponto e ser esclarecido pelo autor. Eu acho que inclusive, que é uma tática. Sim. Do autor de fazer isso lá pro meio do livro, que é de propósito para você ficar com essas caraminholas na cabeça e ser respondido depois. Mas esses blocos que você fala, a gente está falando de superpotências da década de 40, né? Mais uma vez, George Orwell, o nosso vidente, né, já estava aí falando da Guerra Fria, que era Estados Unidos e União Soviética. Mais um momento, né? Realmente esse menino devia ter uma bola de cristal, né? Possível. Já estava ali falando da Guerra Fria, da União Soviética e dos Estados Unidos. E ele vai além, porque ele bota a China nesse terceiro país mais importante. E para quem não está ligado, a China, apesar de ser socialista / comunista, né? Porque a gente nem sabe direito que ela se denomina os dois. E a gente não sabe quase nada do que acontece na verdadeira China, né? Estou falando sobre a China dos polos das zonas econômicas, não, a verdadeira China lá do pobre mesmo. A China, ela não concorda com a União Soviética. Então, realmente... Tá picotando muito, Carla. A gente tá te perdendo no que você tá falando. A gente quase... Mas conseguiram ouvir o que eu falei? Não sei. Mais ou menos. Cortou bastante. Deixa eu ver aqui. Cortou bastante o que você falou. Eu tô ouvindo... A Janiel está aqui online. Gente, olha só, a gente está quase chegando a 1 hora de live. Olha só. Deixa eu ver, então, que agora eu vou... Vai, fala. Agora foi? Ainda tá ruim. Tá ruim. Tem uma parte... Vanessa? Pode falar, tô te escutando. Tem uma parte onde ele explica, né, sobre guerra ser paz. Eu acho que a gente deveria pegar mais essa parte e falar na próxima live, explorar mais esqueci o nome dela, Carla, né? Carla. Explorar mais ela e pegar essa parte, porque, sei lá, acho que é necessário falar disso. Porque é o que me parece que eles viveram, porque fala assim, que o governo, eles não estavam interessados
em pegar terras, em lutas um contra os outros. Eles estavam interessados em acabar com a população. Eu achei essa parte muito forte e acho que deveria ser mais comentada. Então, assim, com a minha leitura do capítulo 9, guerra é paz. O que a gente começa a entender o que ele quer dizer com guerra é paz? Esses 3 superestados, né? Eu falei Estados Unidos, Rússia e China, eles preferem manter a paz, não brigar um com o outro, né? Porque com uma guerra entre eles perdem muito material, perdem muita gente, né? Então eles preferem manter a guerra apaziguada, tá? Então eles preferem, porque a guerra acontece, né? Mas eu senti que assim, o intuito deles era a população, eles não estavam nem aí para a população. Eles queriam mesmo era manter sua economia, por isso que eu acho que era paz entre os governos e incentivavam a guerra entre o seu povo, entendeu? Sim, por isso que eu acho que a gente deveria explorar mais essa parte. Tá, então assim, a gente então para a semana que vem a gente volta então nesse assunto, né? Volta um pouco no capítulo 9, para explorar eu tenho que terminar de ler essa parte. E a gente comenta a parte 3. Bom, eu só queria deixar aqui, para finalizar, o capítulo 10, né? Perdi a som de novo. Aí a gente... Alan, essa parte aqui, a parte 10, acho que sintetiza e explica um pouco... Caiu, o Alan saiu, caiu também a conexão dele. Sintetiza o que a gente falou sobre a questão de desigualdade, né? Então, ele, no início do capítulo 10, ele traz um pouco de esperança para a gente. Carla voltou. Você e suas esperanças. Gente, desculpa, não sei o que está acontecendo. Nada. Minha internet não costuma ser tão ruim assim, não, mas hoje ela está de parabéns. Voltou todo mundo. Voltou todo mundo. Gente, então, assim, só para a gente encerrar, a Gabi deu a ideia de a gente voltar no capítulo 9, na semana que vem, que a gente já está passando de 1 hora aqui. Então, eu queria já caminhar para o final e queria trazer um pouco de esperança, como o Orwell escreve no capítulo 10. Então, ele diz assim, ó, onde há igualdade, pode haver sanidade mental. Foi o que a gente acabou de falar. Onde há igualdade, pode haver sanidade mental. Mais cedo ou mais tarde aconteceria. A força se transformaria em consciência. Os proletas eram imortais. Não havia como duvidar disso diante daquela figura destemida no quintal. Ele fala da mulher, né, robusta, que estava sempre cantarolando e pregando as roupas no varal. Algum dia eles despertariam. E enquanto não despertassem, mesmo que o processo levasse 1000 anos, sobreviveriam a todas as adversidades, como passarinhos, transmitindo de um corpo para o outro a vitalidade que o partido não compartilhava e que não conseguia aniquilar. Então, assim, o Orwell, ele põe toda a esperança, toda a fé de mudança da sociedade nos proletas, no povo, na sociedade, que é a maioria, que apesar de tudo, ele escreve também, que apesar de tudo, ainda canta, né? Apesar de tudo, é forte, só que ainda não descobriu essa força para poder se encaminhar para a mudança, né, da sociedade. Porque o governo separa a população, a sociedade, e acaba criando tudo isso que a gente vê hoje. Olha só, eu queria agradecer Gabi, Carla, Alan. Gente, vocês são muito especiais, fazem muita diferença, né? Meu sonho é que a gente consiga seguir por muito tempo aqui essas lives sobre livros, porque o legal é isso, né? Esse clube pode ter pessoas de vários lugares do Brasil, quiçá do mundo. Olha eu aí sonhando lá na frente. A gente está cada um nas suas casas, em diferentes partes do Rio de Janeiro. Estamos aqui juntos discutindo esse livro que deve ser discutido ainda muitas vezes e por muitas pessoas, que é muito importante para se criar, para se entender a sociedade, se entender de política um pouquinho, né? E para a gente, se não mudar o mundo, mudar pelo menos o espaço onde a gente convive, vive.
Então, assim, quero agradecer as pessoas que compartilharam o convite, compartilharam essa live, mandaram mensagem aqui, tá? Janiel, a Maria Aparecida, a Ana Letícia, deixa eu falar, minha mãe, Rogélia Moreno, a Tati, professora de História do Tamandaré, a Marília, Rodrigo Fatudo, mas quem? Tati, já falei. Muito obrigada pelas pessoas que compartilharam, que vão assistir depois, tá? E semana que vem a gente volta com a parte final do livro, ok? Parte final, e a gente vai encerrar sobre o 1984. Já tô triste, tá? Então a gente volta Eu já tô pensando no próximo. Isso aí, vai ter próximo. Semana que vem eu vou anunciar qual vai ser o próximo livro do Clube do Livro. Semana que vem, tá? Muito obrigada. Um beijo, gente. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.